Ok, muito obrigado. É uma honra, uma grande honra ter um amigo meu. Nos tornamos muito amigos ao longo dos últimos anos. Nós nos conhecíamos antes, mas Mark é o chefe da OTAN, Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, altamente respeitado por todos que o conhecem, mas em particular os países europeus têm grande confiança nele. E ele fez um trabalho fantástico. E tivemos uma reunião tremenda, acho que faz cerca de um mês agora, um mês atrás. E eu acho que o Mark vai te dizer que talvez tenha sido ainda mais importante a data de 5 de novembro, que foi o dia da eleição. Talvez esse tenha sido o mais importante porque fizemos um progresso tremendo juntos. E um dos motivos de você estar aqui hoje é para ouvir que estamos muito insatisfeitos. Eu estou com a Rússia. Mas vamos discutir isso talvez em outro dia. Mas estamos muito insatisfeitos com eles e vamos impor tarifas muito severas se não chegarmos a um acordo em 50 dias. Tarifas de cerca de 100%, você chamaria de tarifas secundárias, você sabe o que isso significa. Mas hoje vamos falar sobre outra coisa. E como você sabe, nós gastamos aproximadamente 350 bilhões de dólares nesta guerra entre Rússia e Ucrânia. E gostaríamos de ver isso acabar. Não foi a minha guerra, foi a guerra do Biden. Não é a minha guerra, estou tentando tirar vocês dela. Queremos ver isso terminar. E estou decepcionado com o presidente Putin, porque achei que já teríamos um acordo há 2 meses, mas não parece que vai acontecer. Então, com base nisso, vamos aplicar tarifas secundárias se não tivermos um acordo em 50 dias. É muito simples. E elas serão de 100%. E é assim que as coisas são. Não poderia ser mais simples, é assim mesmo. Espero que não precisemos fazer isso. Mas, de qualquer forma, nós vamos estar... Nós fabricamos os melhores equipamentos militares do mundo, sejam mísseis. Você viu isso recentemente no Irã, a maneira como aqueles aviões voavam e eles atingiam todos os alvos. 14 bombas atingiam todos os alvos. Então você fez os helicópteros dispararem, um total de 30 bombas, 30 mísseis, e eles atingiram todos os marcadores, certo? Cada pedaço, cada alvo. E foi... Eu acho que numa escala de 0 a 10, eles dizem que foi algo como 15. Foi assim que fez sucesso. Foi tão letal que eles gostam de usar hoje em dia. Sabe, quando tivemos os pilotos aqui na semana passada, eles disseram: Senhor, estamos praticando isso há 24 anos. Quer dizer, pessoas, não eles, mas outras pessoas que agora estão um pouco mais velhas. Mas eles também, e foi você quem nos permitiu fazer isso. Mas nós temos praticado isso 3 a 4 vezes por ano durante 22, 24 anos, porque eles sempre souberam que isso impedia o Irã de fazer o que estavam fazendo, que era tentar desenvolver uma arma nuclear, uma bomba nuclear. E fizemos isso com muito sucesso. E nós fabricamos os melhores equipamentos, os melhores mísseis, o melhor de tudo. As nações europeias sabem disso. E fechamos um acordo hoje, e vou pedir para o Mark falar sobre isso, mas fizemos um acordo hoje em que vamos enviar armas para eles e eles vão pagar por elas. Nós, os Estados Unidos, não receberemos nenhum pagamento. Nós não estamos comprando, mas vamos fabricar e eles vão pagar por isso. Nossa última reunião, há um mês, foi muito bem sucedida porque eles concordaram com 5%. O que representa mais de $1 trilhão por ano, então eles têm muito dinheiro. E esses são países ricos, eles têm muito dinheiro e querem fazer isso. Eles sentem isso com muita força e nós também sentimos. Mas estamos envolvidos com muito dinheiro e simplesmente não queremos fazer mais e não podemos. E eles serão substituídos e a OTAN vai cuidar disso. Será coordenado pela OTAN e eles trabalharão muito com Matt Whitaker, que está aqui, é um ótimo embaixador, e Matt será coordenado. É melhor você fazer um bom trabalho, Matt. Eu vou. Mas Matt vai coordenar. Ele é um cara muito talentoso. Ele vai coordenar tudo. Então, em poucas palavras, faremos armas de ponta e elas serão enviadas para a OTAN. A OTAN pode optar por enviar algumas delas para outros países onde possamos ganhar um pouco mais de agilidade, onde o país irá liberar algo e será, na maioria das vezes, na forma de uma substituição. E
eu gostaria que o Mark falasse. E, novamente, é um cara muito respeitado, relativamente jovem, considerando a carreira que ele já teve, porque ele teve uma carreira incrível antes de ir para a OTAN. Então, passamos muito tempo juntos nos últimos meses. E se você pudesse dizer algumas palavras... Sim. Não, senhor presidente. Caro Donald, isso é realmente importante. Isso é realmente grande. Você me ligou na quinta-feira dizendo que tinha tomado uma decisão. E a decisão é que você quer que a Ucrânia tenha o que precisa para manter, para poder se defender da Rússia. Mas você quer que os europeus paguem por isso, o que é totalmente lógico. E isso se baseia no tremendo sucesso da cúpula da OTAN. Os 5%, mas também a decisão de manter a Ucrânia forte e a decisão de aumentar nossa produção industrial de defesa. Então, com base nisso, isso foi a Europa assumindo responsabilidade. Isso é, novamente, os europeus assumindo responsabilidade. Então, estive em contato com muitos países. Posso dizer que, neste momento, a Alemanha em massa, mas também Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega, Reino Unido, Países Baixos, Canadá, todos querem fazer parte disso. E esta é apenas a primeira onda. Haverá mais. Então, o que faremos é trabalhar através dos sistemas da OTAN para garantir que saibamos do que os ucranianos precisam. Então, se você puder montar pacotes. Claro, de certa forma, discutimos isso esta manhã com o Pete Hexa no Pentágono, de uma maneira que, obviamente, os EUA manterão seus estoques necessários para defender este país. Isso está absolutamente claro. Mas isso significará que a Ucrânia poderá ter acesso a, realmente, grandes quantidades de equipamentos militares, tanto para a defesa aérea, quanto para mísseis, munições, etc, etc. Então, se eu fosse Vladimir Putin hoje e ouvisse você falando sobre o que está planejando fazer em 50 dias e esse anúncio, eu reconsideraria se não deveria levar as negociações sobre a Ucrânia mais a sério do que estava fazendo até o momento se eu fosse Vladimir Putin. Mas se eu sou a Ucrânia, acho que isso é realmente uma ótima notícia para eles. Então, realmente quero agradecer por isso, mas isso significa que a Europa está pagando por isso. E, novamente, mencionei todos esses países, nós vamos lidar com isso. E exatamente como você disse, isso também pode significar que os países vão enviar equipamentos rapidamente para a Ucrânia e depois os EMEA reponham mais tarde, porque a velocidade é essencial aqui. Então, realmente, obrigado. Isso é importante. Ótimo. Você fez um ótimo trabalho. É realmente um trabalho excelente. Bem, temos tido muito sucesso em resolver guerras. Temos a Índia, o Paquistão, Ruanda e o Congo. E isso já dura 30 anos. A propósito, a Índia e o Paquistão teriam entrado em guerra nuclear em menos de uma semana, do jeito que as coisas estavam acontecendo. Isso estava indo muito mal e fizemos isso por meio do comércio. Eu disse, não vamos falar com você sobre comércio a menos que você resolva isso. E eles fizeram, e ambos foram ótimos. Grandes líderes, e eles foram ótimos, mas a Ruanda e o Congo, aquilo já durava 30 anos e pelo menos 7 milhões de pessoas mortas e mortas com armas bem brutais como facões, cabeças decepadas, acontecendo por muitos anos. Você não conseguia nem chegar perto desses países. Ninguém queria chegar perto, era tão assustador. E nós resolvemos esse problema. A Sérvia, Kosovo, resolvemos esse também. Esse era um que estava prestes a acontecer. E novamente, isso foi algo que eu usei. Eu uso o comércio para muitas coisas. Mas é ótimo para resolver guerras. Isso foi realmente muito importante. Estamos trabalhando, o Marco está trabalhando muito com todos aqui na faixa de Gaza. Eu chamo de faixa de Gaza, um dos piores negócios imobiliários já feitos. Eles abriram mão de uma propriedade à beira-mar, um dos piores negócios já feitos, mas era para trazer paz e não trouxe paz. Trouxe o oposto. Mas estamos indo muito bem em relação a Gaza. Steve Witkoff está aqui e acho que em breve poderemos ter algo para conversar. E nós resolvemos o outro, o que parece que só temos a Armênia e o Azerbaijão. Parece que isso vai chegar a uma conclusão bem sucedida. Trabalhamos com o Egito e seu vizinho, que é um bom vizinho. Eles são meus amigos, mas por acaso construíram uma represa que bloqueou a água que ia para um lugar chamado Nilo. Acho que se eu fosse o Egito, gostaria de ter água no Nilo. E estamos trabalhando nisso. Sim. Problema, mas isso vai ser resolvido.
Eles construíram uma das maiores represas do mundo, um pouco fora do Egito. Você sabe disso. Você já ouviu falar sobre isso? E isso acabou se tornando um grande problema. Não sei. Acho que os Estados Unidos financiaram a barragem. Não sei por que eles não resolveram o problema antes de construir a barragem. Mas é bom quando o Rio Nilo tem água. Eles, você sabe, é uma fonte de renda e de vida muito importante. É a vida do Egito. E tirar isso é algo realmente incrível. Mas nós achamos que vamos resolver isso muito rapidamente. Então fazemos o bem. O único com quem ainda não conseguimos lidar é a Rússia. E eu não estou feliz e vou-te dizer que a Ucrânia quer fazer algo. É uma guerra que nunca deveria ter começado. Eu conversava com o presidente Putin sobre isso. Eu disse, eles vão ter uma guerra aqui. Eu estava fora, a eleição foi fraudada. E eu estava de fora, olhando para dentro e disse, isso aí vai virar uma guerra. Não consegui acreditar, porque o que Biden disse foi exatamente o oposto do que deveria ter sido dito. E começou e está uma verdadeira bagunça. Estamos perdendo, acho que eles estão perdendo 5.000 ou 6.000 pessoas. Na verdade, agora já são mais. Eu estava dizendo 5.000. Na verdade, agora são mais. Na maioria soldados, mas muita gente em cidades e vilarejos também está sendo atingida. É uma guerra horrível e deveria ser parada. Então, se não for resolvido, se não tivermos um acordo em 50 dias, é isso que vamos fazer, tarifas secundárias. E elas estão surtindo efeito. E espero que não cheguemos a esse ponto, mas tenho ouvido muita conversa. É tudo conversa e então mísseis atingem Kiev e matam 60 pessoas. Sim. Isso tem que parar. Isso tem que parar. Mas o objetivo disso é dizer que esse é um grande negócio que fizemos. São bilhões de dólares em equipamentos militares que serão comprados dos Estados Unidos, destinados à OTAN, etc. E isso será rapidamente distribuído para o campo de batalha. Certo. A Ucrânia assumirá o controle. E você sabe, diga o que quiser sobre a Ucrânia. Bem, quando a guerra começou, eles não tinham chance e ainda não teriam seu equipamento que usaram, mísseis e... Nós fabricamos, de longe, o melhor equipamento militar do mundo. Temos novidades chegando que são inacreditáveis e estou muito empolgado com a Cúpula Dourada. Ela vai nos proporcionar uma proteção muito forte. Já começamos esse projeto, mas eles tiveram coragem, porque alguém precisa usar esse equipamento. E eles lutaram com uma coragem tremenda e continuam lutando com uma coragem tremenda, mas eles não têm, estão perdendo em termos de equipamento. A Rússia realmente tomou uma postura muito positiva, muito forte. Quero dizer o que eles fizeram nas últimas semanas. Sem motivos militares, é isso que eles estão fazendo. São 500 drones por dia, mísseis, bombardeando cidades. Isso não é por causa de objetivos militares. É apenas para criar pânico. Atacando cidades. Do nada, atacando cidades. É realmente terrível. Isso faz com que muitas pessoas percam suas vidas, mas também a infraestrutura, cidades inteiras sendo destruídas. Destruindo a rede elétrica vai levar anos para reconstruir e vão colar. Esse vai ser o próximo problema. Mas isso vai levar muito tempo. Muitas das cidades foram arrasadas até o chão, muitas pessoas foram embora, mas muitos ficaram. Eu não sei se eles realmente ficaram, na verdade a maioria ficou. É incrível que eles fiquem, sabendo que um míssil pode atingir o prédio onde você mora e o prédio em que você está sentado pode desabar sobre você. E eles fazem construções muito robustas, eles não usam vergalhão, eles fazem construções de concreto muito espessas, são prédios pesados, grandes e pesados, e mesmo assim desabam como se fossem feitos de papel. Então achamos que vamos conseguir avançar e esperamos conseguir avançar. Enquanto isso, vamos garantir que você tenha um bom serviço e que precisar. Nós realmente ficamos mais próximos da OTAN nesta última reunião. Você sabe, passamos de 2% para 5%, o que todos diziam que não era nem possível. Eles nem estavam pagando 2%, muitos deles estavam pagando muito menos que 2%. Mas mesmo esses, desde que você se tornou presidente, todos se comprometeram com os 2% antes. E agora, coletivamente, nos comprometemos com os 5%. Isso mesmo, eles se comprometeram. E eles têm sido muito bons, e acho que fiz muitos amigos por lá.
Tivemos alguns dias de conversas muito intensas. E eles são pessoas ótimas. Eles são líderes de países. Muitos deles grandes países, alguns deles países menores, mas em sua maioria são países muito sólidos, fortes e muito bem-sucedidos. Alguns deles estão entre os países mais bem-sucedidos do mundo. Então essa é a história. Esperamos que isso tenha um impacto sobre Vladimir Putin e esperamos que também tenha um impacto sobre a Ucrânia. Queremos garantir que a Ucrânia faça o que precisa ser feito. De repente eles fizeram. Eles podem se sentir encorajados, ou talvez não queiram isso. Sabe, essa é uma situação muito difícil. A Ucrânia quer um acordo de paz. Eu acho que sim. Eles continuarão comprometidos. Mas os russos precisam estar comprometidos. Eles querem isso. Sim, eu concordo. Você e eu vamos garantir isso. Nós vamos garantir. Eu estou confiante de que eles farão o que precisa ser feito. Além disso, temos certos parâmetros que ambos os lados conhecem e já sabemos o que deve ser feito. Então acho que isso vai ser muito forte. Queremos paz duradoura. Eu realmente só estive envolvido neste projeto e nesta situação há um período de tempo, relativamente pouco tempo. E não era o foco inicial. Isso é uma guerra do Biden. Essa é uma guerra dos democratas, não dos republicanos ou do Trump. Essa é uma guerra que nunca teria acontecido. Não deveria ter acontecido. Muita gente está sendo morta. Quando os números finais saírem, você vai ver que muito mais pessoas estão sendo mortas nesta guerra do que você pensa, do que você tem escrito. É uma guerra muito mortal. Todas são ruins, mas esta é uma guerra muito mortal. Os números vão ser muito maiores. Quando um prédio residencial desaba e dizem que 2 pessoas ficaram levemente feridas, não, muitas pessoas foram mortas. E esses números em algum momento serão relatados com precisão. Até agora não estão. É uma guerra mortal. Acho que você vai ver. Acho que você vai ver um movimento forte. Espero que sim. Você sabe, as tarifas secundárias são muito, muito poderosas. Por que você está fazendo 100%? Os republicanos estão avançando com muita força no Senado, nos dando controle total dele. Mas não tenho certeza se precisamos disso, mas certamente é bom que eles estejam fazendo. E o Lindsey Graham está trabalhando duro. Toda a região, todos eles estão trabalhando duro. E eles estão em coordenação com Mike Johnson, presidente da Câmara. E eu acho que eles, na verdade, elaboraram um projeto de lei muito bom. Provavelmente vai ser aprovado com muita facilidade. E isso inclui os democratas. E há alguns pequenos ajustes. Mas não quero dizer que não preciso disso, porque não quero que eles percam tempo. Pode ser muito útil. Vamos ter que ver. Mas nós podemos fazer. Podemos fazer medidas secundárias. Provavelmente estamos falando de 100% ou algo assim. Podemos impor tarifas secundárias sem o Senado, sem a Câmara. Mas o que eles estão elaborando também pode ser muito bom. Então você está sugerindo que o Congresso deve avançar com essas sanções, os 500%, e que os seus 100 seriam um pacote adicional separado? Sim. Quero dizer, os 500 são... meio que se tornam irrelevantes depois de um tempo. Porque chega um ponto em que não faz diferença. Não vai ser, 100 vai cumprir a mesma função. Mas sim, eu coloquei em 100%. Eles podem conseguir isso, não sei com o que vão acabar. Em 100 também, eles podem conseguir isso em 500. Mas eles estão fazendo um bom trabalho na Câmara, e eu acho que na Câmara e no Senado. E, como você sabe, eles estão coordenados e podem fazer isso rapidamente. Eu terei isso tão rápido quanto eu precisar. Então veremos. Estamos falando com ele. Na verdade, John Thune virá mais tarde para conversar. Sim, ele vai vir. Você acha que Vladimir Putin deturpou sua dedicação? O que você acha? Você realmente acredita que Vladimir Putin, de forma equivocada, não esclareceu sua intenção de apaziguar Stille, ou seja, de acalmar a situação? E o que acontece agora? Na próxima fase? Existe. Nós vamos ver. Quero dizer, vamos torcer por um tempo. Talvez ele comece a negociar. Acho que sentimos... Eu senti, não sei você, Mark, mas senti que tínhamos um acordo umas 4 vezes. E aqui estamos nós ainda falando sobre isso. Ele não enviou pessoas sérias para as negociações. Então lembro que você conseguiu com Mark Rubio e com Steve Witkoff
iniciar essas conversas em Istambul. Lembro que eu mesmo estava na Turquia pela OTAN, negócios em maio, e ele pressionou os ucranianos para enviarem uma equipe sênior a Istambul. E eles enviaram. Mas então os russos apareceram com esse historiador explicando a história da Rússia desde 1250. Pensei e achei que já deveríamos ter fechado um acordo há muito tempo, mas isso simplesmente continua e continua noite após noite. Serão mísseis Patriots especificamente ou baterias Patriots que você está planejando? E quando você espera, isso é... Patriotas, são todos eles. É um complemento completo com as baterias. Bem, alguns chegarão muito em breve, na verdade, dentro de alguns dias. Alguns países que têm Patriots vão trocar e nós vamos substituir os Patriots por eles. Os que eles têm, e Matt coordenará com a OTAN. Mas é isso que vai acontecer. Eles vão começar a chegar muito em breve. Esta tarde, Boris Pistorius, o ministro da Defesa alemão, está visitando Pete Hegseth, secretário de Defesa, e discutiremos também, penso em toda essa coisa de patriotismo. A Noruega está envolvida. Então a culpa é dos Patriots, mas todo esse acordo também envolve mísseis ou munição. Então está mais relacionado aos Patriots. Temos um país que possui 17 Patriots prontos para serem enviados. Eles não vão precisar deles para si mesmos. Então vamos negociar um acordo em que os 17 irão. Vamos, ou uma grande parte do dia 17, iremos para Varsóvia. Presidente, sim, por favor. Essa transação com a OTAN não seria vista como um passo em direção à paz, deixando Putin ciente disso? Agora, Zelensky teria ferramentas um pouco mais poderosas à sua disposição e talvez isso leve à mesa de negociações para alcançar a paz. Eu sei que você queria fazer isso. É isso que temos dito. Acho que você poderia ter expressado isso melhor se quisesse. Eu só pensei exatamente qual era a história. Foi um bom momento. Acho que você disse isso. Melhor do que isso. Ele é um cara muito bom, posso te dizer isso. Mas não, foi realmente bem dito. Sim, eu acho que essa é agora uma grande, verdadeira chance de conseguir a paz. Ou vai ser só a mesma coisa? Tenho que te dizer, a Europa tem muito espírito para essa guerra. Muita gente sabe, quando comecei a me envolver, eu realmente não achava que eles tinham. Mas eles têm. E eu vi isso há um mês, então você estava lá. A maioria de vocês, muitos de vocês estavam lá. O nível de espírito de corpo que eles têm é impressionante. Eles realmente acham que é muito, muito importante. Coisa a fazer ou não estariam fazendo. Olha, eles estão concordando em... Você sabe, eles estão pagando por tudo. Nós estamos pagando mais. Nós tínhamos um oceano nos separando. Eu disse, temos um problema. Fazemos as melhores coisas, mas não podemos continuar. Biden deveria ter feito isso anos atrás, desde o começo, mas não fez. Ele nem sabia que estava lá. Esse cara, que trabalho horrível eles fizeram com este país. E eu só espero entre a fronteira, isso e tantas outras coisas, inflação, que administração horrível. Na minha opinião, é a pior administração da história. Não é só a minha opinião. Acho que é a opinião de todo mundo, mas isso é algo que não deveria ter acontecido. E vamos ver se conseguimos acabar com isso. Quero fazer uma declaração. De novo, eu disse isso. Antes, isso não é uma guerra de Trump. Estamos aqui para tentar terminar, resolver, seja o que for, porque ninguém sai ganhando com isso. Isso é uma derrota sob todos os pontos de vista. Isso foi Biden e outras pessoas, e é uma situação muito triste. Este cavalheiro está fazendo um ótimo trabalho. Ele vai conseguir, acho que ele vai conseguir, e o Matt e todos os outros que estão trabalhando nisso, acho que vocês vão conseguir encerrar isso. Países hoje estão se posicionando a favor da Ucrânia, sendo fortes. Você permitirá que eles continuem negociando tarifas abaixo de 30 antes de 1º de agosto, ou o acordo já está definido neste momento? O que isso significa? Aplicar uma tarifa mais amigável, certo? Uma tarifa um pouco mais amigável? Não, nós vamos conversar com as pessoas. Nós temos, sabe, eu assisti ao programa esta manhã, eles falavam sobre, ele vai fechar o acordo, os acordos feitos. As cartas são os acordos estão feitos, não há acordos. Eles gostariam de fazer um acordo diferente e estamos sempre abertos para conversar. Estamos abertos para conversar, inclusive com a Europa. É um fato que eles estão vindo, gostariam de conversar primeiro. Isso é muito bom
Senhor presidente, há alguma preocupação em relação aos estoques do EUA? Houve uma pausa na entrega de armamentos para a Ucrânia para avaliar aparentemente os estoques do EUA. O que resultou disso? Avaliação, quero dizer, isso foi algo muito grande. O que estamos falando hoje é um dia muito, muito importante. E o que o PET estava fazendo, e eu também, eu sabia o que o PET estava fazendo, era avaliação, porque sabíamos que isso ia acontecer. E agora nós realmente anunciamos isso. Eles votaram sobre isso, está tudo feito. Então, obviamente, isso tem um grande impacto, sabe? Quando você fala em uma pausa, obviamente, você não vai fazer as coisas se não souber o que vai acontecer aqui. Mas nós tínhamos quase certeza de que isso iria acontecer, né? Então, fizemos uma pequena pausa. Mas este é um evento muito grande, é um evento muito importante hoje. Isso é algo muito grande. Se Putin escalar ainda mais, até onde você está disposto a ir em resposta? Em o quê? Até onde disposto a ir se Putin lançar mais bombas? Não me faça uma pergunta dessas, até onde? Eu não sei. Eu quero que a guerra seja resolvida. Não são americanos que estão morrendo nisso. E você sabe, eu tenho um problema e JD tem um problema. É uma postura que ele mantém há muito tempo. Não são americanos morrendo, mas há muitas pessoas morrendo em algo que deveria ser resolvido. E todos nós concordamos com isso. Esse grupo de pessoas que você sabe quer defender nosso país, mas você sabe, no final das contas, ter uma Europa forte é uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa. Então, eu estou bem com isso. Sim, por favor, lá atrás. Existe um teto para o que os europeus estão dispostos a pagar e parece que você está descartando a possibilidade de os EUA pagarem por algumas armas adicionais por meio de autoridade de retirada. Devo tentar responder isso, porque basicamente o que o presidente está dizendo é que ele está disposto, claro, levando em consideração o que os EUA precisam para si mesmo. Então, não é como se você pudesse fazer uma lista de compras e pedir o que quiser, porque os EUA precisam garantir que mantenham o que precisam também para manter o mundo todo seguro, porque no final das contas, vocês são o agente policial do mundo inteiro. Vocês são a nação mais poderosa do mundo, o exército mais poderoso do mundo. Mas, dado isso, os EUA decidiram realmente fornecer à Ucrânia em grande escala o que é necessário através da OTAN, com os europeus pagando 100% por isso. E o que temos feito nos últimos dias é conversar com países, e eu acabei de mencionar aqueles que na primeira onda imediatamente disseram, queremos contribuir. E aí você está realmente falando de números grandes. Veja a Alemanha, que está visitando hoje, eles realmente estão falando de números grandes. Podemos ter um pouco de clareza sobre... Eu vou dizer que eu falei com a Alemanha, falei com a maioria dos países maiores, e eles estão realmente entusiasmados com isso. Eles querem, e sabe, eles estão dispostos a ir muito longe. Eu te digo, quanto à sua pergunta, até onde eu iria, eles querem ir muito longe, eles não querem que isso aconteça. É por isso que eu acho que, do ponto de vista do Putin, isso realmente seria bom. Ele consegue, a economia do país está indo muito mal e ele precisa recuperar a economia dele. Ele precisa salvar a economia e o país dele. Mas a economia pode destruir. Ela destruiu muitos países ao longo dos anos. Ele quer recuperar essa economia. E você sabe, ele tem um grande país para comércio e outras coisas. Se eles pudessem usar os ativos em vez da guerra, ele teria um potencial tremendo. É isso que eu diria. Como o senhor transmitiu essa notícia ao Putin? Dizer isso? Como o senhor disse ao Putin que isso estava para acontecer? Eu falo muito com ele sobre resolver essa questão e sempre desligo dizendo, bem, foi uma ligação agradável e então mísseis são lançados contra Kiev ou alguma outra cidade. E eu disse, estranho. E depois que isso acontece, 3 ou 4 vezes você diz, a conversa não significa nada. Minhas conversas com ele são sempre muito agradáveis. Eu digo, não é? Estamos tendo uma conversa muito agradável. E então os mísseis são lançados naquela noite. Como isso acontece? Eu vou para casa, digo para a primeira-dama. Sabe, falei com o Vladimir hoje. Tivemos uma conversa maravilhosa. Ela disse, é mesmo? Outra cidade acabou de ser atingida. Então é tipo, sim, olha, ele é um... Eu não quero dizer que ele é um assassino, mas ele é um cara durão. Isso já foi provado ao longo dos anos. Ele enganou muita gente. Ele enganou o Bush. Ele enganou muita gente. Ele enganou Clinton, Bush, Obama, Biden. Ele não me enganou, mas o que eu digo é que, em certo ponto, sabe, no fim das contas, conversa não resolve. Tem que ter ação.
Tem que ter resultados e eu espero que ele consiga. É potencialmente um país tão grande para estar desperdiçando tantas pessoas nisso e o dinheiro. E olha o que aconteceu com a economia dele. Veja o que aconteceu. Então... E com a ameaça em 50 dias? Sim. A economia será duramente atingida. A primeira-dama diz. Quer dizer, olha, espero que ele faça isso. Ele sabe o acordo. Ele sabe o que é um acordo justo. Se é que existe algo como um acordo justo. Não pode. Não há vencedores aqui. Esse é um perdedor. Esse é um perdedor. E eu lidei com ele desde o começo, e isso não teria acontecido, mas vou dizer que a Ucrânia era a menina dos olhos dele. Nós conversamos sobre isso. Era a menina dos olhos dele, mas não ia acontecer, e ele entendeu isso. Não ia acontecer. E então eu percebi, depois que eu saí, percebi soldados se formando na fronteira. Sim. E então ouvi coisas horríveis, estúpidas sendo ditas do outro lado. E eu disse, eles estão realmente lidando com isso de forma muito, muito errada. É uma pena, sim. Posso uma coisa? E é sobre o presidente Trump, porque você assumiu o cargo em janeiro. No dia 12 de fevereiro, você teve sua primeira ligação com Putin. Acho que você fez exatamente o que eu esperava que fizesse, que é quebrar o impasse, iniciar a conversa, porque você precisa testá-lo. Conheço o Putin muito bem desde a época em que fui primeiro-ministro na Holanda. Você tem que testá-lo. E você fez isso? E realmente deu a ele uma chance de ser sério, de chegar à mesa, de começar as negociações. Steve Witkoff e Michael Rubio estavam todos tentando ajudar. Mas agora você chegou a um ponto que está dizendo, bem, ei, temos que levar isso a sério. Na verdade, achamos que tínhamos 4 vezes negócios. Sim. Quero dizer, você foi chamado e você disse, isso parece bom. Sim. E então o acordo não acontecia porque bombas eram lançadas naquela noite e você dizia, não vamos fazer nenhum acordo. Era como... Mas sua ameaça de morte foi crucial porque você precisava iniciar esse processo. E foi o único que conseguiu fazer isso. Acho que vamos conseguir. Você acha que ele é razoável para negociar um fim? Sim, acho que vamos conseguir. Acho que veja Esta é uma situação muito poderosa. Você tem países muito ricos comprando o melhor equipamento do mundo. E nós temos o melhor equipamento do mundo. Nós fabricamos equipamentos como ninguém. Você sabe, nossos submarinos nucleares são tão poderosos. Eles são a arma mais poderosa já construída. E nós temos os melhores do mundo. Eles estão 20 anos atrás, 25 anos atrás de nós. Temos o melhor equipamento em qualquer lugar do mundo e só espero que não tenhamos que usar. Sim, por favor. Obrigado, senhor presidente. Sobre outro assunto aqui. O presidente Biden, de todas as pessoas, falou com o New York Times no fim de semana. Ele não falou com eles oficialmente durante seu tempo no cargo, mas falou com eles recentemente e defendeu o uso do AutoPay, dizendo que aprovou todas as decisões. Mas, ao mesmo tempo, o Times relata que ele não aprovou individualmente cada nome para os perdões categóricos que se aplicaram a um grande número de pessoas. Qual é a sua opinião sobre isso? Alguma revelação nova sobre isso? Bem, quero dizer, você está falando sobre o AutoPay. Olha, o AutoPay, eu acho que talvez seja um dos maiores escândalos que tivemos nos últimos 50, 100 anos. Isso é um escândalo tremendo. E eu conheço as pessoas do outro lado do... Tá vendo aquela mesa? Aquela mesa Resolute, infelizmente, ele a usou antes de mim. Mas, você sabe, temos a opção de 7 mesas. Todas são lindas, mas eu escolhi a Resolute e ele também, infelizmente. Mas as pessoas do outro lado da mesa Resolute, eu as conheço. Lisa, todo o grupo, e eles não prestam... Eles são pessoas doentes. Eu garanto a você, ele não sabia nada sobre o que estava assinando. Eu garanto. Então eles vão descobrir e vamos ver o que acontece. Mas para mim o AutoPay, sabe, você é eleito presidente, sabe para que serve o AutoPay? Assinar milhares de cartas de jovens que escrevem, eu recebo, nós recebemos milhares de cartas por semana, Susan, não é? Milhares. Quero dizer... Às vezes, dezenas de milhares. Eu olho para uma sala onde temos
muitas pessoas trabalhando, respondendo e enviando cartas de volta. É para isso que o AutoPen deveria servir, para escrever para um menino de 7 anos que escreve para o presidente, e ele quer ser presidente algum dia, e ele ama a América. É para isso que o AutoPen deveria servir, não deveria ser usado para assinar legislações importantes e outras coisas, não o AutoPen. E eu duvido que ele soubesse, duvido que sequer tenham falado com ele sobre isso. Acho que eles tinham é chamado de AutoPen livre. Tipo, o Biden nunca foi a favor de fronteiras abertas. Biden nunca foi a favor de transgênero para todos. Então, eu não acho que ele... Acho que as pessoas da esquerda radical que tomaram eles tomaram a Casa Branca. E se eu não tivesse vencido, nosso país estaria acabado. Sabe, quando eu estava em... Já disse isso algumas vezes, espero não estar te entediando, mas quando estive na Arábia Saudita, estive no Catar, estive nos Emirados Árabes Unidos e depois me encontrei com todos os seus líderes. Sim. Incluindo você, grande líder. Agora ele é líder de muitos países, não um. Não. Mas eu me encontrei com muitos líderes ao longo dos últimos 2 meses em Oriente Médio e toda a OTAN. Todos os países da OTAN. E eu vou te dizer, eles tinham uma frase em comum. Eles achavam que a América estava morta há 1 ano. E hoje eles dizem, todos dizem isso. E eu espero que você me apoie nisso. Mas agora eles dizem que é o país mais quente do mundo. É mesmo. Olha para os nossos números. Veja os números que alcançamos. Você viu que fizemos 25 bilhões no mês passado. Nós não fazíamos isso há anos. As tarifas estão começando a surtir efeito, a economia está muito forte, mesmo tendo uma pessoa no Fed que é péssima. Ele não faz ideia do que está fazendo, mas tudo bem. Esperamos as taxas de juros, estamos indo tão bem que nem sentimos. Seria bom porque as pessoas poderiam comprar casas com mais facilidade, mas pense nisso. Achávamos que seu país estava morto e eles estavam negociando com a China porque realmente eles estavam indo para a China, mas agora não mais. Mas achávamos que seu país estava morto e agora vocês têm o país mais promissor do mundo. Então nós fizemos um trabalho realmente bom e é uma honra ter este homem aqui. Este homem é uma estrela. Ele vai lidar com outro dos meus astros, Matt. E você fará um ótimo trabalho, Matt Whitaker, ok? Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente.